Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Amélia nunca foi do tipo que acreditava em amor à primeira vista. Na verdade, ela sempre teve os pés firmemente plantados no chão, preferindo a segurança da lógica à imprevisibilidade dos sentimentos. Mas tudo mudou em uma tarde de sábado, em um café aconchegante no centro da cidade. Ela tinha combinado de encontrar uma amiga de longa data, mas o destino tinha outros planos. Foi lá que conheceu Douglas. O encontro foi casual, quase incidental. Douglas estava sentado em uma mesa próxima, sozinho, folheando distraidamente um livro de arquitetura. Seus olhos se cruzaram com os de Amélia por um breve momento, e aquele instante se prolongou mais do que o esperado, carregado de uma eletricidade sutil. Douglas, com seu jeito descontraído, lançou-lhe um sorriso amistoso. Amélia, surpreendendo-se, sorriu de volta. A conversa começou como qualquer outra, um simples comentário sobre o clima que rapidamente evoluiu para uma troca animada de ideias. Descobriram que compartilhavam uma paixão por livros e música, e que ambos valorizavam profundamente a honestidade e a simplicidade nas relações. Aquele encontro fortuito se transformou em um longo café da tarde, e de repente, Amélia se viu ansiosa para encontrar Douglas novamente. O romance floresceu rapidamente. Douglas era charmoso, atencioso, e tinha um talento especial para fazer Amélia rir, algo que ela não experimentava com frequência. Ele a surpreendia com gestos gentis, uma flor deixada discretamente em sua porta, uma mensagem carinhosa no meio do dia, ou uma ligação tardia para saber se ela estava bem. Amélia se permitiu ser conquistada, sentindo-se segura nos braços de Douglas, como se o mundo finalmente estivesse em seu devido lugar. Com o tempo, o relacionamento se aprofundou, e o amor que inicialmente parecia improvável, cresceu de maneira tão natural quanto respirar. Após alguns meses de namoro, Douglas fez o pedido de casamento em uma noite estrelada, durante um passeio pelo parque onde haviam tido seu primeiro beijo. Ele se ajoelhou em frente a Amélia, segurando uma pequena caixa de veludo. O coração de Amélia disparou quando ela viu o brilho do anel sob a luz da lua, mas foi a expressão no rosto de Douglas, cheia de vulnerabilidade e esperança, que a fez perceber que ela queria passar o resto da vida ao lado dele. Com lágrimas nos olhos, ela disse sim, selando o momento com um beijo apaixonado. Os preparativos para o casamento foram intensos, mas também repletos de alegria. Amélia estava nas nuvens, envolta em um véu de felicidade que parecia inabalável. Quando chegou o grande dia, tudo foi perfeito, a cerimônia ao ar livre, os votos emocionados, e a recepção animada com familiares e amigos. Pela primeira vez, Amélia conheceu Vera, a mãe de Douglas, uma mulher alta e elegante, com uma postura impecável e um sorriso que parecia genuíno. Vera a abraçou com força, parabenizando-a e dizendo que estava feliz por finalmente conhecer a mulher que roubou o coração de seu filho. Nos dias que se seguiram ao casamento, Amélia estava tão encantada com sua nova vida de casada que quase não notou o que, com o tempo, se tornaria um padrão. Vera a visitava frequentemente, sempre com presentes e elogios, mas havia algo em seus olhos, um brilho sutil de desconfiança, ou talvez até de desaprovação, que Amélia não conseguia decifrar completamente. A princípio, Amélia ignorou, acreditando que era apenas sua imaginação ou nervosismo pela nova fase de sua vida. Douglas, por outro lado, parecia alheio a qualquer tensão, feliz por ver sua mãe e sua esposa se dando bem. Para ele, a vida estava perfeita, e Amélia não queria estragar isso. Mas no fundo, ela sentia que algo não estava completamente certo. Havia uma sombra que pairava sobre sua felicidade, uma sensação incômoda de que as coisas poderiam não ser tão perfeitas quanto pareciam. E essa sensação, embora Amélia tentasse suprimir, começava a crescer, imperceptivelmente, em algum lugar em seu subconsciente, como uma nuvem que lentamente se forma antes de uma tempestade. Após um início de casamento harmonioso, Amélia e Douglas estavam se adaptando bem à nova vida juntos. A rotina do casal começava a se estabilizar, com os pequenos rituais diários que fortaleciam ainda mais o vínculo entre eles. A casa estava cheia de risos, conversas amenas durante o jantar e planos para o futuro. Contudo, esse equilíbrio delicado estava prestes a ser abalado por uma visita inesperada. Numa tarde fria de outono, Douglas recebeu uma ligação que trouxe um tom sombrio à sua expressão normalmente serena. Era sua mãe, Vera, do outro lado da linha, com uma voz fraca e trêmula. Ela contou que não estava se sentindo bem há dias e que os remédios prescritos pelo médico não pareciam surtir efeito.
Entre tosses e silêncios, Vera mencionou que se sentia muito sozinha na grande casa onde Douglas havia crescido, e que temia que sua saúde estivesse se deteriorando rapidamente. Douglas, sendo um filho atencioso, imediatamente propôs levá-la a um hospital. No entanto, Vera recusou, dizendo que preferia o conforto da presença familiar a tratamentos invasivos que, segundo ela, talvez nem fossem necessários. Ela então sugeriu algo que pegou Douglas de surpresa, que ela se mudasse temporariamente para a casa deles até se sentir melhor. Quando Douglas compartilhou a notícia com Amélia naquela noite, o clima no quarto se tornou tenso. Amélia, que sempre foi cuidadosa e compreensiva, sentiu uma pontada de preocupação. Apesar de simpatizar com a situação de Vera, a ideia de compartilhar o espaço íntimo do casal com sua sogra a incomodava profundamente. Ela sabia que isso poderia mudar a dinâmica do lar, mas ao mesmo tempo, não queria ser vista como insensível ou egoísta. Amor, eu entendo que ela está doente sozinha. Mas será que é o melhor para nós? Amélia questionou, tentando não deixar transparecer o desconforto que sentia. Douglas, por sua vez, parecia dividido entre o dever filial e o desejo de proteger a paz recém-estabelecida em seu casamento. Eu também não sei se é o melhor, mas é minha mãe. Não consigo deixá-la sozinha nesse estado, ele respondeu, a voz carregada de hesitação. Depois de uma longa conversa, repleta de silêncios ponderados e olhares preocupados, o casal decidiu que Vera poderia se mudar para a casa deles, mas apenas por um curto período, até que sua saúde melhorasse. Amélia tentou acalmar a si mesma com a ideia de que era uma situação temporária e que, em breve, tudo voltaria ao normal. Na semana seguinte, Vera chegou à casa de Amélia e Douglas, carregando consigo não apenas malas, mas uma aura de vulnerabilidade que despertava compaixão e, ao mesmo tempo, um estranho desconforto. Amélia ajudou a sogra a se instalar no quarto de hóspedes, que logo foi transformado em um pequeno santuário para a recuperação de Vera. Os dias que se seguiram foram marcados por uma rotina de cuidados. Amélia preparava sopas e chás, enquanto Douglas revezava as visitas ao médico com sua mãe. No entanto, desde o primeiro dia, Amélia notou algo que a incomodava, algo que ela não conseguia exatamente nomear. Era como se a presença de Vera trouxesse uma sombra sutil, uma tensão imperceptível, mas constante, que pairava sobre a casa. Embora Vera fosse sempre educada e agradecida, havia momentos em que seus olhos, fixos em Amélia, pareciam conter uma crítica silenciosa, um julgamento que jamais era verbalizado. Certa noite, enquanto Douglas estava no escritório resolvendo algumas pendências de trabalho, Amélia se viu sozinha na sala com Vera. A sogra, envolta em um cobertor de lã, olhava pensativa para a lareira, onde as chamas dançavam suavemente. Amélia sentiu o impulso de quebrar o silêncio desconfortável e perguntou se Vera estava se sentindo melhor. Vera se virou lentamente para ela, um sorriso fraco nos lábios, mas seus olhos permaneciam distantes, quase avaliativos. Estou melhorando, querida. Você tem sido muito boa para mim. Nem todos teriam essa paciência, ela respondeu, sua voz carregada de um tom que Amélia não conseguia decifrar. Amélia sorriu em resposta, mas por dentro, algo se remexia desconfortavelmente. Ela tentou ignorar a sensação, atribuindo-a ao cansaço e ao estresse da situação, mas não pôde deixar de sentir que havia algo mais profundo e perturbador por trás das palavras de Vera. À medida que os dias passavam, a sensação de que algo estava errado só crescia. Vera parecia cada vez mais integrada à rotina da casa, mas de uma maneira que Amélia não conseguia controlar. Pequenas mudanças começaram a ocorrer, quase imperceptíveis, mas suficientes para que Amélia sentisse que o domínio sobre seu próprio lar estava sendo lentamente minado. E assim, o que começou como um gesto de caridade e compaixão, começava a se transformar em um prenúncio de um conflito iminente, cujo impacto Amélia ainda não conseguia prever. Os primeiros dias de Vera na casa de Amélia e Douglas foram marcados por um estranho silêncio. No início, Amélia tentava se convencer de que estava apenas sendo paranoica, que a presença de Vera era uma necessidade temporária e que tudo voltaria ao normal em breve. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, Amélia não pôde ignorar as mudanças sutis, porém inquietantes, que começaram a permear o ambiente. Vera sempre se apresentava como uma mulher discreta e de poucas palavras. Contudo, havia algo de perturbador em sua maneira de observar Amélia, como se seus olhos penetrantes a julgassem constantemente. Quando Amélia estava na cozinha, Vera costumava aparecer silenciosamente à porta, sem fazer barulho, apenas observando-a preparar o jantar, seus olhos fixos em cada movimento.
Era como se ela estivesse sempre à espreita, avaliando cada detalhe da vida de Amélia, buscando falhas que só ela parecia enxergar. Os primeiros indícios de que algo estava errado começaram com pequenos desaparecimentos. A chave do carro de Douglas, que ele sempre deixava no mesmo lugar, sumiu misteriosamente uma manhã. Após uma busca exaustiva, Amélia a encontrou no fundo de uma gaveta na sala, onde ninguém jamais a colocaria. Dias depois, um par de brincos que Amélia adorava desapareceu de sua penteadeira. Ela revirou o quarto inteiro, mas não conseguiu encontrá-los. A explicação lógica era que ela mesma os havia perdido, mas uma voz interior sussurrava que aquilo não era uma simples coincidência. Vera, por sua vez, parecia estar sempre à disposição para ajudar. Ela oferecia conselhos não solicitados sobre a organização da casa, sugeria mudanças na decoração e até mesmo na rotina do casal. Seu tom era sempre gentil, mas havia uma insinuação implícita de que, de alguma forma, Amélia não estava cuidando de Douglas adequadamente. Querida, tenho certeza de que você se esforça muito, mas talvez Douglas prefira a comida um pouco mais temperada, como eu fazia, dizia Vera com um sorriso enigmático, enquanto observava a expressão de Amélia endurecer. Amélia começou a se sentir sufocada pela presença constante de Vera. A casa, que antes era seu refúgio, agora parecia um palco onde cada movimento seu era julgado. Até mesmo Douglas, geralmente perceptivo, não parecia notar a tensão crescente entre as duas mulheres. Quando Amélia tentava expressar suas preocupações, Douglas, sem maldade, minimizava seus sentimentos, atribuindo-os ao estresse de ter uma pessoa doente em casa. Ela só está tentando ajudar, Amélia, ele dizia, enquanto a abraçava, sem perceber o quanto aquelas palavras a magoavam. E então, os desaparecimentos se intensificaram. Uma noite, Amélia notou que o livro que estava lendo na sala simplesmente não estava mais lá. Ela tinha certeza de que o deixara na mesinha ao lado do sofá, mas agora não havia sinal dele. Procurou em todos os cômodos possíveis, mas o livro não estava em lugar nenhum. Era como se os objetos estivessem sendo engolidos pela própria casa, sumindo sem deixar rastro. Em um jantar de domingo, Vera fez um comentário que fez o sangue de Amélia gelar. Você parece um pouco cansada, querida. Talvez esteja sobrecarregada com tudo isso, disse Vera, enquanto dava uma olhada significativa para Douglas. Eu só espero que você não esteja se esquecendo de cuidar do meu filho como ele merece. O comentário, embora envolto em uma falsa preocupação, soou para Amélia como uma acusação velada, e o olhar que Vera lhe lançou foi como uma lâmina afiada. Amélia começou a se questionar se estava enlouquecendo. As noites se tornaram longas e insones, sua mente constantemente revivendo os momentos estranhos e perturbadores que se acumularam desde a chegada de Vera. Ela não tinha certeza se era paranoia que a consumia ou se havia algo mais profundo e sombrio acontecendo. Vera, aparentemente alheia à crescente angústia de Amélia, continuava a desempenhar seu papel de mãe preocupada e frágil. No entanto, cada gesto, cada palavra e cada sorriso carregavam uma ambiguidade inquietante, uma sensação de que, por trás daquela fachada de fragilidade, havia uma mente astuta e calculista, manipulando cada detalhe ao seu favor. As semanas seguintes se transformaram em um jogo silencioso de poder. Amélia sentia que estava sendo empurrada para um abismo de desconfiança e medo, mas não sabia como reagir. Estava presa em sua própria casa, isolada de seu marido, que continuava a acreditar na bondade e inocência de sua mãe. O que Amélia não sabia era que aquela era apenas a ponta do iceberg. Algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado, e a sombra de Vera se tornaria ainda mais opressora nos dias que viriam. Amélia estava na cozinha, lavando os pratos do café da manhã, quando notou a ausência de um detalhe que até então parecia insignificante: o relógio de pulso de Douglas, que ele sempre deixava em cima da mesa ao chegar do trabalho. Ela já tinha procurado pela casa inteira, mas o relógio simplesmente havia desaparecido. No início, ela pensou que talvez Douglas o tivesse guardado em algum lugar em comum, ou que ele tivesse esquecido no escritório. Contudo, à medida que mais e mais objetos começavam a sumir, a inquietação dentro dela só aumentava. Os sumiços, inicialmente espaçados e aparentemente aleatórios, começaram a ocorrer com maior frequência. Peças de roupas, joias, até mesmo talheres, todos desaparecendo sem deixar rastro. Amélia tentou ignorar, disse a si mesma que talvez estivesse ficando distraída devido ao estresse da nova vida de casada. Mas com o tempo, a coincidência passou a se tornar suspeita. Ela mencionou o assunto a Douglas numa tarde de domingo, enquanto ele lia o jornal na sala de estar. Douglas, você notou que algumas coisas estão sumindo? Amélia perguntou,
tentando manter a voz neutra. Douglas baixou o jornal, olhando para ela com uma expressão ligeiramente confusa. Sumindo? Como assim? Amélia se aproximou, sentando-se ao lado dele. Seu relógio, por exemplo. E aquele colar de pérolas que você me deu no nosso aniversário. Eu procurei por toda parte, e não consigo encontrar. Douglas franziu a testa, tentando lembrar. O relógio. Eu não o uso há alguns dias. Talvez eu tenha deixado no escritório, como você disse. E o colar? Bem, você tem certeza de que não o guardou em outro lugar? Amélia suspirou. Era difícil expressar suas preocupações sem parecer paranoica, mas ela sentia que havia algo mais acontecendo. Eu tenho certeza, Douglas. E não é só isso. Outras pequenas coisas também desapareceram. Isso não é normal. Antes que Douglas pudesse responder, Vera entrou na sala, apoiada em sua bengala. Amélia notou o leve sorriso no rosto da sogra, algo que ela não conseguia decifrar. Era quase como se Vera soubesse exatamente sobre o que estavam falando e estivesse se divertindo com o desconforto da nora. O que está acontecendo, queridos? Perguntou Vera, com uma voz doce, mas os olhos dela continham uma curiosidade calculada. Amélia hesitou. Ela sabia que acusar diretamente a sogra sem provas era perigoso, especialmente considerando que Douglas e Vera tinham um relacionamento muito próximo. Mas antes que ela pudesse responder, Douglas tomou a palavra. Mãe, Amélia acha que algumas coisas estão sumindo na casa. Você notou algo estranho? Vera franziu as sobrancelhas, fingindo preocupação. Sumindo? Como assim, meu filho? Eu não percebi nada de errado. O olhar de Vera era inexpressivo, mas Amélia sentiu um calafrio correr pela espinha. Havia algo naquele olhar que parecia desafiá-la, uma provocação silenciosa. Amélia sabia que Vera estava mentindo, mas como provar? E, mais importante, como convencer Douglas de que havia algo errado? Talvez eu esteja sendo paranoica, Amélia cedeu, relutante, mas sentindo que insistir naquele momento seria inútil. Isso deve ser apenas estresse, querida, Vera disse, sua voz cheia de uma falsa preocupação. Por que não tenta relaxar um pouco? Você tem feito tanto por essa casa. Todos nós precisamos de um descanso às vezes. Douglas concordou, o que só aumentou a frustração de Amélia. Ela sentiu-se isolada, presa em uma situação em que sua voz não era ouvida. A tensão dentro dela crescia a cada dia, como uma corda sendo lentamente puxada até o ponto de ruptura. Nas semanas seguintes, os desaparecimentos continuaram. Amélia começou a notar outros comportamentos estranhos em Vera, a maneira como ela sempre estava por perto quando algo sumia, o modo como seus olhos seguiam Amélia pela casa, quase como se a estivesse vigiando. A tensão entre as duas se tornou palpável, uma guerra silenciosa que só Amélia parecia perceber. Amélia sabia que algo estava profundamente errado. Mas sem provas concretas, ela estava de mãos atadas. Com cada dia que passava, a relação com Douglas se tornava mais difícil, pois ele não via as coisas da mesma forma. Ele via a mãe dele como uma mulher frágil que precisava de cuidados, e não como a figura manipuladora que Amélia começava a acreditar que ela era. A casa, que antes era um refúgio de amor e felicidade, começou a parecer uma prisão para Amélia. Ela começou a evitar Vera, buscando conforto em tarefas domésticas que a mantivessem ocupada e longe da presença inquietante da sogra. Mas mesmo assim, não conseguia evitar a sensação de que estava perdendo o controle sobre a própria vida. Algo precisava ser feito, e Amélia sabia que era questão de tempo até que a verdade viesse à tona. O silêncio entre ela e Douglas se tornava cada vez mais pesado. As conversas, antes naturais e fluídas, agora pareciam forçadas, como se ambos estivessem andando sobre cacos de vidro, com medo de ferir o outro. Amélia não sabia quanto tempo mais conseguiria suportar essa situação. Algo dentro dela dizia que a tempestade estava apenas começando. Amélia não conseguia mais ignorar o desconforto que crescia em seu peito. Cada dia ao lado de Vera parecia drená-la emocionalmente, e os sorrisos que antes tentava forçar para manter a paz agora se transformavam em expressões de cansaço e frustração. As pequenas intrigas que Vera plantava sutilmente, os objetos que continuavam a desaparecer, tudo parecia ser parte de um jogo cruel. E Amélia sentia que estava perdendo. Uma tarde, enquanto Douglas estava no trabalho e Vera repousava em seu quarto, Amélia decidiu que não poderia mais viver na incerteza.
Ela precisava saber a verdade, precisava entender o que estava acontecendo em sua própria casa. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela subiu as escadas até o quarto da sogra. A porta estava entreaberta, e o quarto, em penumbra, parecia um convite a um mundo de segredos. Amélia respirou fundo antes de entrar. Cada passo parecia ecoar pelo corredor, amplificando a tensão que sentia. O quarto de Vera era organizado de maneira impecável, quase obsessiva. A cama estava perfeitamente arrumada, as almofadas simetricamente posicionadas, e não havia um único grão de poeira à vista. Mas, para Amélia, aquela perfeição escondia algo profundamente perturbador. Ela começou pelo guarda-roupa, um móvel antigo de madeira escura, cujas portas rangiam suavemente quando abertas. As roupas de Vera estavam organizadas por cores e tipos, mas Amélia não estava ali para admirar a ordem. Ela começou a puxar as gavetas, uma a uma, vasculhando entre as peças de roupas, esperando encontrar algo. Na terceira gaveta, escondido sob um monte de lenços de seda, Amélia encontrou o primeiro objeto, um colar de pérolas que Douglas havia lhe dado no aniversário de 1 ano de casamento. Ela o reconheceu imediatamente, pois aquele era o colar que havia sumido misteriosamente semanas atrás. O coração de Amélia deu um salto de dor e raiva. Ela continuou a busca, agora com mais determinação, quase desespero. Em uma caixa de sapatos, escondida no fundo do armário, ela encontrou mais itens desaparecidos. Uma foto de seu casamento, que havia sumido da sala, um brinco de ouro que ela jurava ter deixado no banheiro, e até mesmo a caneta de prata que Douglas usava para assinar documentos importantes. Cada objeto encontrado era uma nova punhalada em sua confiança e uma confirmação de que Vera estava tramando contra ela. Mas a descoberta mais perturbadora estava por vir. No fundo do guarda-roupa, atrás de uma fileira de vestidos, Amélia encontrou uma caixa de madeira com entalhes antigos. Ela hesitou antes de abri-la, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Quando finalmente levantou a tampa, o ar pareceu sair de seus pulmões. Dentro da caixa, havia fotos antigas de Douglas com outras mulheres, provavelmente ex-namoradas, todas marcadas com um X vermelho sobre seus rostos. Era como se Vera tivesse colecionado troféus das mulheres que ela julgava indignas de seu filho. Amélia mal podia acreditar no que via. Aquele nível de obsessão e controle era mais do que ela poderia imaginar. Ela percebeu que Vera não estava apenas tentando desestabilizar seu casamento, ela estava tentando eliminá-la da vida de Douglas, assim como havia feito com todas as outras. A caixa era uma evidência clara de que Vera havia se empenhado em destruir qualquer relação que seu filho tentasse construir. Com a mente a mil, Amélia fechou a caixa e a recolocou no lugar. Ela precisava pensar em como abordar Douglas sobre o que havia encontrado. Ela sabia que não seria fácil para ele aceitar que sua mãe estava tramando contra a mulher que ele amava. No entanto, Amélia também sabia que precisava agir rápido, antes que Vera pudesse causar mais danos. Descendo as escadas, Amélia se preparou para o que viria a seguir. O confronto inevitável, a dor que causaria Douglas ao revelar a verdade, tudo parecia tão pesado. Mas agora ela tinha as provas, e nada a impediria de proteger seu casamento. Vera havia cruzado uma linha, e Amélia estava pronta para fazer o que fosse necessário para recuperar a paz e a segurança em seu lar. Quando Douglas chegou do trabalho naquela noite, Amélia o esperava na sala, o rosto marcado pela determinação. Ela sabia que a conversa seria difícil, mas também sabia que não poderia mais viver sob o terror silencioso que Vera havia imposto em sua casa. A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, Amélia esperava finalmente trazer à luz os segredos que haviam ameaçado destruir sua felicidade. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Amélia e Douglas se prepararam para o confronto inevitável com Vera. A casa, que costumava ser um refúgio tranquilo, agora estava mergulhada em uma tensão palpável. Amélia sentia um nó no estômago e um peso no peito, cada passo que dava parecia ecoar mais alto do que o normal. Douglas estava ao seu lado, o semblante fechado, mas com uma determinação firme que refletia sua preocupação e o desejo de resolver a situação. O quarto de Vera estava mais silencioso do que de costume, a mulher repousava em uma cadeira de balanço, envolta em um cobertor, fingindo um cansaço que Amélia não acreditava mais ser genuíno. Vera estava alheia ao tumulto interno dos dois, distraída com um livro que, aparentemente, não estava realmente lendo. Amélia e Douglas entraram no quarto juntos, suas sombras projetadas nas paredes pela luz do final da tarde, criando um efeito quase dramático. Vera, precisamos conversar, começou Douglas, sua voz firme, mas sem o tom que a mãe esperava.
Vera levantou os olhos do livro, uma expressão de surpresa e, talvez, de leve desafio, atravessando seu rosto. Sobre o que, querido? Ela tentou soar despreocupada, mas havia uma tensão subjacente em suas palavras. Amélia tomou a frente, sentindo o peso da situação em seus ombros. Sobre os objetos que começaram a desaparecer em nossa casa. Eu os encontrei no seu quarto. Sua voz era calma, mas carregava uma firmeza que não deixava margem para dúvidas. O rosto de Vera empalideceu por um instante, antes de se transformar em uma máscara de indignação. Eu não sei do que você está falando, Amélia. Devem ter sido enganos ou você está confundindo as coisas. Douglas deu um passo à frente, sua presença intimidante, mas controlada. Amélia encontrou vários itens nossos no seu quarto. Não há confusão. Queremos entender o motivo disso. O ambiente ficou tenso, e a respiração de Vera parecia ter parado por um momento. Ela se levantou com dificuldade, a raiva e a vergonha se misturando em seus olhos. Vocês são ingênuos. Eu só queria ter um pouco de paz e conforto enquanto me recupero. É assim que vocês me tratam? Amélia sentiu uma onda de frustração, mas manteve a calma. Vera, você não está sendo sincera. Nós sabemos que você tem uma razão para isso, e não é apenas para se recuperar. O que está tentando fazer? A tensão no ar parecia palpável, e Vera não conseguiu mais manter a fachada. Com um suspiro pesado, ela olhou para Douglas, seu filho, com uma expressão de desgosto misturado com uma pitada de ressentimento. Eu não queria que vocês soubessem. Mas já que chegou a este ponto, vou ser franca. Vera começou a andar pela sala, como se estivesse preparando seu discurso, e Amélia e Douglas a observaram, esperando a verdade. Eu sempre soube que você não era boa o suficiente para meu filho, ela finalmente admitiu. Vocês estão sempre tão ocupados com seus próprios interesses que nem percebem como tudo está desmoronando. Eu só queria que você, Amélia, se sentisse desconfortável o suficiente para sair. Eu não posso permitir que Douglas se perca em um casamento com alguém que não é do seu nível. O choque e a raiva invadiram o ambiente. Douglas, que até aquele momento estava calmo, agora estava visivelmente transtornado. Você está dizendo que estava tentando sabotar nosso casamento, apenas para provar um ponto? Como pôde pensar que isso era aceitável? Vera, agora com lágrimas nos olhos, tentou se justificar. Vocês não entendem. Sempre que eu tentava me aproximar de você, Amélia, era como se uma parede se erguesse. Eu não queria que meu filho fosse enganado. Eu só queria proteger ele de uma vida de ilusões. A revelação chocante deixou o ambiente ainda mais pesado. Amélia sentiu uma mistura de desilusão e raiva, enquanto Douglas se voltava para sua mãe, sua expressão de dor e decepção. Não temos mais nada a discutir. A partir de agora, você precisa deixar nossa casa, Douglas declarou, sua voz firme e intransigente. Vera olhou para Douglas com um misto de raiva e tristeza. Vocês vão se arrepender disso, ela murmurou, antes de virar as costas e sair da sala. A decisão estava tomada, e Vera sabia que não havia mais argumentos a fazer. Ela se levantou lentamente, a resignação visível em cada movimento. Eu entendo. Eu vou embora, disse ela, sua voz baixa e cheia de dor. Enquanto Vera começava a reunir suas coisas, Amélia e Douglas permaneceram em silêncio, observando a cena. A realidade da situação se instalava lentamente, e o peso das decisões que haviam tomado parecia estar começando a afundar. A casa que havia sido marcada pela tensão e pela manipulação agora estava prestes a passar por uma mudança fundamental. O momento de despedida foi breve e silencioso. Vera saiu da casa com um semblante abatido, deixando para trás um espaço que havia sido tumultuado por sua presença. Amélia e Douglas ficaram na sala, seus corações pesados, mas aliviados pela conclusão desse capítulo doloroso. Com a porta finalmente fechada e o eco dos passos de Vera se afastando, Amélia e Douglas se abraçaram, o silêncio preenchido apenas pelo som da casa retornando à sua calma normal. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas a decisão que tomaram havia restaurado um senso de controle e esperança em suas vidas. O casal estava pronto para começar a reconstruir a confiança e a estabilidade que haviam sido ameaçadas, determinados a avançar e enfrentar o futuro juntos. O sol da manhã entrava timidamente pelas janelas da casa, ainda carregando o resquício das nuvens que tinham coberto o céu durante a noite.
A luz filtrada criava padrões delicados no chão de madeira polida da sala de estar, um lembrete sutil de que a vida continuava, apesar das turbulências recentes. Amélia estava sentada na beirada da cama, os dedos franzidos em uma posição de meditação nervosa. A casa parecia estranhamente silenciosa desde que Vera havia partido, como se o som tivesse se escondido em algum lugar remoto, longe do alcance dos eventos recentes. Douglas havia saído para resolver algumas pendências no escritório, dando-lhe algum tempo sozinha para processar o que tinha acontecido e fazer as primeiras tentativas de restaurar a normalidade. O canto da sala onde Vera tinha se instalado estava agora vazio, mas a impressão de sua presença ainda parecia pairar no ar. Amélia observou os detalhes do cômodo, o sofá onde Vera costumava se sentar, as almofadas que ela ajustava meticulosamente, e a mesinha de café onde os objetos desaparecidos tinham sido encontrados. Cada item parecia ter uma história a contar, um lembrete da recente invasão. Ela se levantou e começou a arrumar o espaço, seu movimento deliberado e cuidadoso. Com um toque suave, ela ajeitou as almofadas, colocando cada uma delas no lugar exato. Era um ritual quase terapêutico, uma tentativa de restaurar a ordem em um espaço que havia sido perturbado. Douglas voltou para casa, o som da porta de entrada se abrindo, trazendo de volta a sensação de normalidade. Seu rosto estava marcado pela exaustão, mas também por uma resolução firme. Ao vê-la, ele deu um sorriso cansado e se aproximou, envolvendo-a em um abraço reconfortante. As palavras não eram necessárias, o gesto falava de apoio e compreensão. "Você está bem?" Ele perguntou, sua voz grave misturada com um tom de preocupação. Amélia assentiu lentamente, sua cabeça repousando contra o peito dele. "Estou. Só preciso de um momento para processar tudo isso. Foi muito doloroso." Douglas a puxou para um beijo suave, uma promessa de que eles enfrentariam isso juntos. "Eu sei. Mas estamos juntos nisso. Vamos seguir em frente, um passo de cada vez." A noite se aproximava, e com ela, a sensação de que a casa estava finalmente começando a respirar novamente. Eles decidiram fazer algo simples para marcar o novo começo, um jantar íntimo na cozinha. Amélia preparou uma refeição leve, um prato que costumavam fazer juntos antes da chegada de Vera. O aroma do prato, simples e familiar, preencheu a cozinha e trouxe de volta um senso de normalidade. Enquanto cozinhavam, conversavam sobre a experiência e o que poderiam aprender com ela. "Eu nunca imaginei que algo assim poderia acontecer", Amélia comentou, mexendo na panela. "Pensar que alguém próximo a nós poderia fazer algo tão cruel é devastador." Douglas concordou, mas sua expressão era de firmeza. "É difícil de acreditar, mas agora sabemos a importância de estabelecer limites claros. Não podemos permitir que ninguém interfira em nossa vida assim novamente." Após o jantar, sentaram-se no sofá da sala de estar, agora arrumado e decorado com a mesma simplicidade que antes. Amélia sentiu uma paz crescente, um alívio misturado com um sentimento de renovação. "Eu sinto que estamos mais fortes agora", ela disse, olhando para Douglas com um sorriso sereno. "Passamos por algo difícil, mas isso nos uniu ainda mais." Douglas pegou a mão de Amélia, entrelaçando os dedos com os dela. "Sim, e isso nos ensinou a importância de termos um ao outro. A partir de agora, vamos enfrentar qualquer desafio juntos, sem deixar que ninguém nos afaste." As horas passaram tranquilamente, com eles conversando sobre planos futuros e sonhos compartilhados. O que antes parecia ser um espaço de conflito e intriga agora era um santuário de renovação e esperança. À medida que a noite avançava, Amélia e Douglas foram para a cama, encontrando conforto na presença um do outro. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio pacífico, um silêncio que refletia a paz que havia sido restaurada. Eles adormeceram abraçados, com a certeza de que, apesar das adversidades, tinham um ao outro e uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. No dia seguinte, o sol brilhava com mais intensidade, e a casa parecia irradiar uma nova energia. Amélia e Douglas estavam prontos para enfrentar o futuro, não como vítimas de circunstâncias, mas como um casal mais unido e forte, preparado para qualquer coisa que viesse em seu caminho. O novo começo estava diante deles, e eles estavam prontos para abraçá-lo, passo a passo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!